que ninguém consegue competir conosco. Em 1975, a participação dos países desenvolvidos na exportação era de 70%. Chegamos em 2008 e a participação dos países desenvolvidos nas exportações de carnes caiu para 69,7%. Ou seja, não perderam nada. E entre os 10 maiores países exportadores do mundo, só tem um estranho no ninho, que vem do mundo em desenvolvimento, que é o Brasil. Os outros 9 são países desenvolvidos. Então, subsídio é realmente um instrumento que distorce. Mas eu tenho uma pergunta aqui do público, a primeira que chegou, e eu acho que eu vou até mandar emoldurar, que diz o seguinte: nós não precisamos chegar nos subsídios e barreiras europeias se temos um Ministério Público que faz campanha contra a carne bovina. Por que acham que os frigoríficos foram tão rápidos em assinar o TAC no Pará, em vez de levar ao grande debate e enfrentá-los? Na verdade, foi por pressão do Ministério Público que se assinou o TAC. Agora, como foi essa pressão? O Ministério Público do Brasil está cooptado pelas ONGs, ou estão trabalhando junto, o Greenpeace dá informação para o Ministério Público e passa a lista de todos os clientes de uma indústria frigorífica, foi o caso do Bertin, passou a lista de todos os clientes, ou seja, de todos os compradores de carne e de couro do Bertin, na Europa, no mundo inteiro, e passou isso para o Ministério Público. O Ministério Público chegou e pediu assinatura daquele TAC para o Bertin. O Bertin não assinou, se negou a assinar. Quando ele se negou a assinar, o Ministério Público simplesmente mandou uma carta para todos os clientes da Europa, e todos os clientes responderam que cortaram na hora as compras. Simplesmente aconteceu isso. É uma questão comercial. Aí o que aconteceu? No outro dia, a Bertin foi lá e assinou esse TAC no Pará, por pressão comercial que veio através do Ministério Público, com a informação do Greenpeace. O Ministério Público, usando essa informação, foi no comprador, e o comprador... E quando eu digo comprador, não é só o comprador da carne ou do couro, não, Nike, Timberland, Adidas. Eu estou falando dos compradores de carne e estou falando do sistema financeiro, o que é pior. Chegou ao ponto do sistema financeiro, que é o Banco Mundial, o AFC, que é o braço do Banco Mundial, a dar o non-compliance na Bertin. Quer dizer, isso acabou de prejudicar, porque existia um financiamento de 90 milhões, já desembolsado 60 milhões de dólares, o AFC pediu 60 milhões de dólares de volta e falou que não liberaria mais 30 milhões de dólares. Quer dizer, tudo isso prejudica demais uma indústria. Foi isso que aconteceu. Deixa eu a tua intervenção, mas antes que tu coloque, eu gostaria que você raciocinasse o seguinte. O Ocimar colocou aqui, diz o seguinte: pressão organizada das ONGs. Vocês acham que as ONGs têm essa capacidade de se organizar para fazer essa pressão? E vocês têm capacidade de organização para fazer contra-pressão? Não. Ótimo. Manda a brasa aí. É bem em cima disso que eu queria comentar. Óbvio, eu não sou ligado ao frigorífico, então eu vou falar com muita liberdade o que eu vi de fora do que aconteceu, que isso perguntam para a gente no Brasil inteiro. Por que assinaram? Porque tinha que assinar, é a minha opinião. É uma pressão brasileira. Nós temos brasileiros trabalhando contra o Brasil. Quando você ameaça uma estrutura empresarial que a gente tem no ramo da pecuária, toda a pecuária, carne de bovina, ave, suína, o tanto de emprego que está por trás disso, tanto de fazenda por trás disso, de repente você é pressionado. Se eu não assinar, eu tenho o próprio país fazendo campanha contra o meu produto lá fora. É um terrorismo. Eu não sei se as ONGs que conseguem isso. O que é fato que isso tem esse impacto é porque é muita gente mal informada dando opinião, falando de assunto que não conhece, escrevendo sobre o que não sabe e opinando em cima de uma realidade que não existe. A gente está comentando aqui sobre como alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050, e nós estamos vendo agora um movimento que nasce na FAO, que devia cuidar de alimentação,
para frear o consumo de carne, incentivando o consumo de inseto, que é um dos exemplos. Ou outras, aí eles falam, come inseto em outros lugares do mundo. Come porque não tem carne. Eu tinha um amigo no Banco do Brasil que costumava dizer para mim o seguinte: Osler, no Banco do Brasil tem até bancário. E na FAO, eu posso dizer para você, tem até funcionários internacionalistas. Eu vou ter que abreviar, porque nós temos ainda uma pergunta do público, mas tu queres fazer uma intervenção? Vamos lá? Rapidinho, como uma intervenção como jornalista, sobre essa questão da pressão das ONGs ou não, da força ou não das ONGs, no meu modo de ver, independentemente de se existe essa força ou não, ou de onde ela vem ou quem financia, o que a agropecuária brasileira tem que aprender é trabalhar contra essa pressão, é conviver com essa pressão, resistir a essa pressão e saber argumentar, não para aqui nessas nossas mesas de debate, mas com a população, com o consumidor, com o grande consumidor, com o financiador. E a agropecuária brasileira ainda não se organizou, né? Ainda não conseguiu ter um prumo para enfrentar essa pressão. Enfrentar organizadamente, com argumentos, mostrar essas coisas que tecnicamente a gente consegue conversar aqui, falar e colocar das formas claras como foram colocadas, né? Porque a classe produtora brasileira não conseguiu se organizar para enfrentar essa pressão. Agora nós vamos a uma pergunta aí do público. Já vou ao senhor, ministro. Ok, obrigado pela oportunidade. Eu quero fazer umas colocações aqui. Eu sou da área, eu sou médico veterinário, trabalho em pesquisa já há uns 41, 42 anos, e eu tenho uma preocupação muito grande que ela não foi colocada à baila aqui, então eu quero colocar para apreciação da mesa e também do público, é o seguinte: com referência à pecuária avícola, à pecuária suína, nós temos um fator muito diferenciado da bovina. Primeiro vou partir do aspecto genético. Não adianta fazer genética se essa genética não tiver nutricionalmente a oportunidade de manifestação. Nós não temos meia avicultura, meia suinocultura, meia agricultura, porque ou se faz profissionalmente ou não vai, ou quebra, não existe atividade. E no caso da pecuária brasileira, a minha preocupação, e tem feito uma série de palestras, daqui vou em frente, continuando nessa atitude, eu estou clamando primeiro, vou entrar no problema, mas quero fazer uma coisa. Eu estou com uma preocupação muito grande, porque nós não aprendemos nem organizar, nem unir, nem evoluir com o mundo globalizado. Então, a pecuária bovina brasileira, ela é diferenciada de todas as outras, até porque lá fora pode nos imitar, a concorrer seriamente com a avicultura que não ocupa espaço, uma suinocultura que ocupa pouco espaço, mas na bovinocultura nós somos imbatíveis, e não estamos aproveitando esse campo fértil que nós temos pela frente. Estamos desperdiçando um horror da genética na nossa bovinocultura. Estamos produzindo máquinas biologicamente especializadas e esquecemos que sem a nutrição o nosso bovino não pode manifestar o dote genético que ele recebe. Então, nós na Recria estamos desperdiçando um horror de genética. Precisamos de ocupar com a viabilização. Se nós ocuparmos com a viabilização da genética que já está disponível no nosso país, nós vamos criar um índice de incrementar o índice de produtividade. Doutor, eu vou pegar daí da sua intervenção também uma coisa para lançar uma provocação a toda a audiência, uma provocação a vocês. Uma coisa que sempre me estranhou no bovino era o seguinte: só tinha o produtor de bezerro odeia o engordador. O engordador odeia o terminador. Agora, eles três têm um ponto em comum. Todos eles odeiam o frigorífico. Me expliquem uma coisa, gente. Como é que vocês podem odiar o cliente? Essa é a primeira pergunta. E segundo, como é que vocês podem ter ações organizadas de reação se vocês se odeiam? Eu queria fazer duas referências. Primeiro, acho muito oportuno esse comentário sobre a ação de órgãos do Ministério Público